tudo bem? Estamos aqui hoje, mais um episódio do Mental na Geral, o podcast da Mental One, que traz gente de todos os lugares do mundo para falar sobre saúde mental. E hoje minha convidada é uma pessoa que eu já conheço faz um bom tempo. A Gabi já prestou serviço para mim, já não prestou serviço para mim, hoje presta serviço de novo para mim, tá? A Gabriela Bergamasco, ela é dona da agência Clique, tá? Que é hoje a agência que trabalha para Mental One. Mas antes de mais nada, pera que a Gabi já vai se apresentar. Hoje o foco é transtorno de personalidade. Vai, Gabi, tudo bem? Tudo bem? Prazer, obrigada pelo convite. Imagina, uma delícia ter você aqui para poder falar do tema de hoje, que é transtorno de personalidade. É o border. É o border. Que eu corro do assunto e eu vou ter que falar dele. E por que a Gabi vai ter que falar dele? A Gabi vai ter que falar dele por quê? Porque a Gabi tem um diagnóstico de transtorno de personalidade borderline. E hoje a gente resolveu trazer ela aqui exatamente para a gente poder explorar um pouco do assunto. E vamos lá, galera, o tema é desmistificar. Sim. Tá? É trazer para vocês formas, e eu sei que a gente tem muitas pessoas com o transtorno, a grande maioria não diagnosticado. Muito. Tá? Porque cai naquela vala do ela é demandante, ela quer chamar atenção, entre outras coisas que não vão dar o diagnóstico, mas a pessoa sim está enquadrada dentro do espectro desse transtorno de personalidade. Gabi, bora começar do começo? Bora. Então vamos lá. Com quantos anos você foi diagnosticada? Com 16 anos. E como se deu esse diagnóstico? Quais eram os sintomas que você percebia e que os demais percebiam? Porque com 16 anos você é uma menor de idade, Sim. então você depende de maiores para poder acompanhar você nessa busca por um diagnóstico. Conta aí pra gente. Eu tava numa fase que eu tinha um namoradinho, né? E aí, aquelas crises de adolescente. Uhum. Então, começaram a ver que eu tava ficando muito, como eu posso dizer, arisca, né? No tema da minha mãe. Então, nossa, tá arisca, ela mudou completamente por causa do namoradinho. Só que começou a ter umas crises muito fortes. Então, eu comecei a ficar mais nervosa. Do que o comum. Do que o comum. Do que as coleguinhas que também estavam de namoradinho. Sim. Então eu comecei a ficar mais nervosa. Eu vi uma dependência muito forte nesse namoradinho. Uhum. E eu comecei a derrubar a casa, eu comecei a brigar com todo mundo. Uma coisinha fora do eixo era de motivo pra eu voar, já vou ir pra cima da minha mãe. E aí, quando agravou mais, foi quando teve a primeira tentativa de suicídio. Então, vamos lá. Né? Chegamos ao ponto crucial, que geralmente é nesse ponto que a família busca ajuda. Olha que interessante. Sim. Porque você, em cima de todo aquele contexto que era, quer chamar atenção, porque ela é muito apaixonada, porque tudo a Gabriela leva pro extremo. Sim. Né? A hora que mexe com a vida, aí, sabe, red flags pra todo lado, nossa, ela vai se matar. Sim. Como foi? É tranquilo pra você falar disso? É Tá tranquilo. bom. Como que se deu isso, Gabi? Eu não lembro ao certo, mas a gente tinha terminado. E aí a minha fúria, porque teve uma traição, a minha fúria era tão grande, a família falando que o namoro tinha me mudado, ele falando e todo mundo na minha cabeça, e eu falei, não quero mais. E falando assim que eu tinha virado uma filha problema. Acordei um belo dia, eu fui lá e fiz a bobagem e acordei no hospital, 4 dias depois. Uau, 4 dias 4 depois? dias Você depois. tomou remedicação? Tomei medicação. Com vodka. E aí, acordei 4 dias depois, e aí a minha família não se falava de border na época, né? Não. E aí falavam, quer chamar atenção, ela fez pra chamar atenção do namoradinho. Pra ver se ele volta, né? Pra ver se ele pelo volta. amor de Deus. E aí, na época, no hospital, eu passei com psiquiatra e fizeram um monte de exames e fui passando com a terapia, e aí saiu o diagnóstico 1 ano depois. Border. Então, aos 17 anos, você tinha um diagnóstico borderline. Borderline. Tá. E aí a gente não sabia, aí me entuchava um remédio. Remédio. Ou eu tava na escola meio dormindo, porque na época eu tava na escola, ou eu tava em casa meio assim, grog. Mas me fazia bem, porque não era eu mais eu parecia um vegetal. Essa palavra é uma palavra que a Gabi usa sempre que a gente conversa sobre qualquer assunto, essa palavra surge. E é interessante fazer um parênteses aqui pra gente dar um pouquinho da técnica, né? Sim. Do como a coisa se dá. Vamos lá. Esse ponto que a Gabriela chega pra ter um diagnóstico é realmente um ponto crucial. E aí eu vou dizer para as pessoas que sim, existem pessoas que são demandantes, existem pessoas que são mais, que querem chamar mais atenção, mas existe um ponto, gente, que a gente tem que entender que foge do comum. E eu odeio a palavra normal e anormal.
mas foge do comum, entende? Todo adolescente, ele é hormônios, tudo bem, né? Mas os hormônios, eles têm um funcionamento dentro do nosso organismo meio que linear, sabe? Um ou outro dá uma escapadinha ali, mas isso não tange nesse ponto que a Gabi tá trazendo, né? Onde a vida dela era esse namorado. Isso é um sinal de alerta. Nenhuma melhor amiga ou melhor amigo do seu filho é a vida dele. Nenhum namorado é a vida dele, porque ele tem a vida dele. Sim. Né? E as pessoas que estão dentro do basal comum, eles sabem disso. Quando eu tenho um transtorno de personalidade, é quando essa visão se torna uma verdade absoluta. E não dá pra discutir com o border. Não. Do tipo assim, para, Gabriela, para. Gabi, ele só se namora primeiro, Gabi, vamos ter mais 46. Né? Não adianta, fica pior ainda. É pior ainda, porque é como se eu estivesse tentando desconstruir a verdade absoluta dela. E eles vivem em função disso. Seja da melhor amiga, seja do namorado, seja de um trabalho, né? Aquilo vira o meu mundo, tá? E a hora que eu tenho a menor ideia de que eu possa perder aquilo, eu não preciso mais ver. Porque eu sem aquilo não vou viver. Então, o que eu faço? Sim, existem as tentativas de suicídio. Sim, né? Vou dizer aqui do fundo do meu coração, graças a Deus que a sua foi muito mal sucedida. Muito. Porque seria uma perda irreparável perder um talento desse. Depois eu vou falar do talento, tá? Mas hoje a gente tá debatendo aqui sobre o border. E aí entra nisso, né? Sim. Eu vou pro psiquiatra, o psiquiatra faz um monte de exames, conversa, vai pra terapia e aí, pá, medico. Medica. E aí você não é mais você. Não. Você não é mais você. Então, eu não era mais eu. Não era mais a Gabriela. E aí, eu vivia sendo o que as pessoas queriam que eu fosse. Porque não era falado daquilo. Então, era frescura, era falta de Deus. E a falta de Deus também tem essa. Faltava só minha família me exorcizado. E aí, depois de um ano e meio, eu engravidei. Engravidei da adolescência. Aí, o bicho pegou. Porque aí, juntou com... Você continuou tomando calmante na gestação? Não. Olha a virada que dá. Por isso que... Gente, entendam. Eu não sou contra a medicação. Eu adoro medicação. Mas a medicação precisa ser usada por, para e por quê. Sim. Não é medica. Não temos medicação para border. Não tem. Não, você não chega no médico e fala assim, olha, eu sou border, qual é o remédio para border? Não tem. Ter um transtorno de personalidade borderline, ser border, né? Porque o border, você é border, né? Que nem você é autista. Você não está autista, você é autista, tá? Você é border. É você muito mais aprender e a conhecer os seus limites. Sim. E demorou pra acontecer isso. Mas demora. Demorou. Mesmo, porque tem uma negação, Gabi. Sim, eu não aceitava. Óbvio que não. Eu nunca aceitei o diagnóstico. Então, e aí eu falava assim, me medicaram, aí agora eu sou uma adolescente grávida, o que eu faço? Eu vou ficar sem remédio? Eu vou voltar a quebrar tudo? Isso. E eu voltei a quebrar tudo, mesmo grávida. Até porque, vamos lá, né? Mesmo grávida... O hormônio fica mais, tudo mais cor da pele. Gente, imagina. Teve logo que 3 dias antes de eu parir a minha filha, eu tive uma briga com a minha irmã, porque a minha irmã, eu limpei a casa, a minha irmã derrubou um copo d'água no chão que eu tinha acabado de limpar. Realmente, um motivo... Uou, né? Arrancou o piso na água que ela derrubou. Não, gente, pro border basta... Eu lembro só de eu estar em cima da minha irmã, cacetando ela. Uma barriga desse tamanho. Cacetando ela, e foi um motivo pra eu ter um pico de glicose e eu ter uma pré-eclâmpsia. Isso. Olha o ponto que chega, né? E aí eu acho interessante porque as pessoas, elas não entendem como se dá, e aí você vive um estigma que é o quê? A Gabi é o quê? Estourada. Explosiva. 880. 880, a Gabi é doida. Prepotente, arrogante. É Todos esses adjetivos surgem em cima do quê? De um preconceito das pessoas não saberem do que se trata o transtorno. E como lidar com ele. E como tornar a vida da pessoa que tem o transtorno menos gatilhada. Então, além de tudo isso, você vê que mesmo antes do diagnóstico já tinha o preconceito, né? Já. Nossa, a Gabi não vai falar com ela, entendeu? Não vai falar com ela, sabe? Ela é arrogante, ela se acha. Tem então, tudo isso, gente, vai formando um lugar. Aí, tira o transtorno. Você imagina, sem o transtorno, você já vivendo tudo isso. O quanto não é difícil. É muito, muito, muito. Porque você não controla, né? Às vezes eu tô bem e aí deu um gatilho, por menor que seja,
já esquece, eu tô estourada, explosiva. E aí, medica. Aí eu não gosto do remédio. Nem ela, nem 98%, né, conseguem manter a medicação. E aí chegou numa época que o meu border tava tão assim, tão descompensado, porque eu não sabia o que fazer mais, porque eu não sabia o que não me estabilizava e o que me estabilizava. Eu tava tomando a dosagem mais alta de remédio pra ansiedade, a dosagem mais alta de remédio pra compulsão, tava tomando 2, 3 vezes calmante por dia. Então eu era um vegetal. Sim. De novo vem a palavra vegetal. Vocês perceberam isso? Eu era um vegetal. Olha que interessante. Quando a gente fala de border, a gente tem que entender que é um transtorno de personalidade. Então, e é interessante da parte funcional, da parte do cuidado com a saúde, a gente entender o seguinte: eu tenho os transtornos mentais, eu tenho os transtornos da personalidade. Hoje, isso mudou muito, porque antes eles eram os últimos a serem investigados, né? Hoje eles são os primeiros. Porque se eu tenho um funcionamento de personalidade já adoecido, já dentro de um transtorno, todos os outros transtornos mentais se tornam comórbidos, eles andam junto. Então, sim, gente, o transtorno de personalidade border, ele potencializa tudo. Então, não é que ela tem ansiedade, ela tem muita ansiedade. Não é que eu tenho depressão, eu tenho aquela depressão de não tomar banho. É isso mesmo. De passar uma semana sem escovar um dente. Isso, e aquele é o mood. E acontece sim, tá? Então a gente tem que entender que os transtornos de personalidade, eles são mandatários quando a gente vai falar de diagnóstico, porque não dá pra pegar um border e dar remédio pra ele de ansiedade. Não dá. Porque ele carrega todo um espectro de todos os demais transtornos junto com ele. Olha o que ela trouxe da compulsão. É muito comum, e aí a gente chega num ponto que você não sabe mais se é a compulsão ou se é a ansiedade que faz eu ter a compulsão, ou se é a compulsão que dispara a ansiedade, porque é uma mistura de tudo, e é como se eles sentissem, e Del Border sentisse tudo, gente, numa potência tão elevada, mas tão elevada, que para uma pessoa que não tem um transtorno, é inimaginável. Fala que é só loucura de chamação de atenção. Porque, por exemplo, quando eu comecei a ter os sintomas, então eu me machucava, eu tentava suicídio, eu quebrava a casa. E aí eu fui vendo que isso não ia fazer bem pra mim, eu tinha uma filha. Então eu comecei a ver o que me mudava, só que aí eu mudei o vício. Então, por exemplo, eu já cheguei a compulsão em comida, compulsão em compra. Então eu fui trocando a minha compulsão e a mania. E aí junto com a irritação, né? Que aí vem, porque aí você compra, depois você fica irritado porque você comprou aquilo, porque não vai ser serventia nenhuma, e vira uma roda de neve. E ninguém sabe lidar com border. Não. Ninguém sabe. Não. E é difícil lidar com border. Porque hoje em dia todo mundo é border, mas ninguém sabe literalmente o que é. Às vezes vocês falam assim, ela é bipolar. Muito comum, quando, vamos lá, dentro dos diagnósticos, eu faço primeiro esse eixo e depois o outro, né? Se você primeiro analisa do ponto de vista do transtorno de personalidade, muitas vezes esse paciente que é bipolar não é um bipolar, ele é um border, tá? Porque tem aí, e aí vale a pena mostrar isso, o border, gente, ele é um bipolar elevado à potência 8. Sim. Não é oscila, é China, e tipo, Chile. Sim. Sabe assim? Tipo, é muito distante um do outro. E sim, o border sofre, a família sofre demais. Sofre. Porque a família quer resolver. Quer. E resolve como? Não sabe. Não sabe. Então chegou uma época que eles abriram mão de mim. E aí quando eu comecei, eu passei por um monte de coisa. E eu não lidava comigo mesma, eu nunca quis tomar um remédio. Eu falo que eu sou paciente sem vergonha. Não. Ela não é uma paciente sem vergonha. Dentro de todas as medicações que a gente tem hoje para que trate o espectro do border como um todo, o resultado que eu tenho mais comum é o vegetal. E a pessoa não quer ser um vegetal. Porque e os outros não aceitam que você tá falando, eu não gosto do remédio, não quero tomar. Não me faz bem, eu preciso ser eu, mas eu preciso ser eu, sabe assim, mais centrado. Para fazer essa digressão de trazer você daquele estado ódio, quero matar, ou te amo, não vivo sem você. Sim. Tem um espaço que vai passar, gente, pelo autoconhecimento. Sim, e demorei anos. Sim, tenho certeza. Porque quando eu comecei esse meu novo relacionamento faz 5 anos, então ele sempre soube porque na família a mãe tem esquizofrenia. Então, ele é muito empático. Só que, às vezes eu tenho dó dele. Porque se eu tô muito descompensada,
eu surtei, eu não vi que eu surtei, e eu não vou pedir desculpa pelo surto. Porque eu sei que eu vou fazer de novo. Então, e eu não ponho a culpa no border. Então, o que ele faz? A gente foi para um psiquiatra, ele me medicou, o medicamento foi forte. Eu não gostava, porque eu tomava calmante no dia seguinte eu acordava querendo matar o mundo. E eu falei assim, eu ainda falei pra ele, eu não quero mais tomar o remédio. Foi isso. E ela falou, tá bom, não tome mais o remédio. Então, eu falei, então o que eu vou usar pra me conhecer? O que não sai do meu eixo? Então, foi difícil achar, porque, por exemplo, um barulho sai do meu eixo, eu fico nervosa. Se eu tô, por exemplo, num restaurante e as pessoas mastigam de boca aberta, isso já quer fazer eu querer dar um soco na cara da pessoa. Percebe como é a baixíssima tolerância a gatilhos? Muito. As minhas filhas brigando e falando alto, jogando videogame, o barulho começa a muito me incomodar e me contestar do que eu falo. Isso é uma coisa que eu tive que aprender, que às vezes minha verdade não é absoluta. Esse é um ponto maravilhoso, porque a Gabi é extremamente funcional, tá, gente? Ela trabalha, ela é dona da Clique, ela tem N clientes, ela tem N funcionários. Você já imaginou o que é uma cena do cliente não concordando? Você me corrige, eu agora fala, então tchau. Reunião é só online. Reunião só online. Mantenha a distância. Que disso, o bicho pega. Mas olha que interessante que ela traz, né? Ela teve que aprender a se conhecer e ela estabelecer limites. Sim. Ela, os limites são dela, o limite não é o outro que põe, é ela, porque o outro não sabe lidar com isso. Sim. Então, até esses limites serem estabelecidos, as pessoas ficam sem saber como agir. Sim, porque o meu marido ele fala, toma um remédio, você tá muito ansiosa. Eu falei, mas o remédio me dopa, eu não quero tomar o remédio. Eu falei assim, eu não gosto do remédio. E o remédio faz, por exemplo, o calmante, eu comecei a só conseguir dormir com calmante. Agora que eu voltei a dormir, então eu não quero ficar com remédio. E tá tudo bem, só que é aquela coisa, se o remédio vai pelo menos o mínimo possível conseguir te estabilizar e você conseguir, ok. Tá tudo só bem. que no meu caso não foi. Então eu consegui achar pontos do meu eixo, eu falo assim, não sai do meu eixo, pontos do meu eixo que não façam explodir. Porque se eu explodo, eu derrubo casa, eu sou hostil com todo mundo, eu magoo e eu sou muito fria. Então, eu achei coisas que não tiraram meu eixo. Por exemplo, minha casa tem quarto de hóspedes. Agora eu mandei derrubar o quarto de hóspedes. Parabéns. Eu não preciso receber ninguém em casa. Se isso pra mim é um gatilho. É um gatilho. Então, eu chegava na minha casa, eu sou bagunceira, mas a minha é bagunça. Mas a minha casa tem que estar arrumada. Então, tiravam coisas da minha casa, quer ver eu ficar louca? É abrir a geladeira, tem um monte de coisa na geladeira. Louca. Isso faz eu derrubo a geladeira, eu boto tudo no lixo. Independente se comprou hoje ou não. Então, esses tipos de coisa, ia visitar minha casa, minha mãe, minha sogra, minha irmã, eu me tranco no quarto. E aí falam que ela é antipática. Não, eu tô mantendo segurança de vocês. Porque às vezes vai fazer uma coisinha minha, vai fazer explodir e eu vou machucar todo mundo. Então, o que a gente faz? Não preciso receber visitas para ficarem na minha Sim. casa. Eu tenho que me automonitorar, né? Para que, olha o que ela trouxe. Eu sei que eu magoo as pessoas. E, desculpa, ninguém quer magoar ninguém, né? E o border menos ainda, porque olha que interessante. Uma hora eu sou aquela pessoa fria, explosiva, na outra hora eu sou extremamente agarrada. Mãe, eu te amo, pelo amor de Deus, eu te amo muito, muito. No caso da mãe dela é fácil amar, né? Porque a mãe dela realmente é um doce de pessoa. Mas eu tô falando da grande maioria das mães. Nenhuma mãe quer machucar ou quer fazer o seu filho sofrer, né? Então, essa oscilação e você aprender a colocar literalmente muros para que as pessoas não invadam o seu espaço. Sim. O border tem muito isso, da preservação do espaço dele, do lugar dele de tranquilidade, certo? Sim. E quando eu tava vendo que eu tava muito explosiva, logo no início, e eu afastei todo mundo, porque ninguém quer ficar perto de uma pessoa assim. Não. Eu afastei todo mundo, eu falei, não, então isso tá errado. Então, eu preciso das pessoas. Eu não sou sozinha. Por mais que eu ache, não, eu consigo fazer tudo fazendo tudo conta de tudo, não é assim. Então, eu falei, não. Aí eu comecei a colocar desculpa, eu bordo. E aí eu fui começar a pesquisar sobre isso e não se falava. Não. Eu não tinha muita coisa, porque um falava que o border era um traço de psicopata. Eu falei, mas eu não sou psicopata. O outro falava que o border era bipolar. Só que eu não tenho várias emoções uma hora. Não. Ou eu tô muito puta, ou eu tô muito querendo chamar o urso carinhoso. Então, esses dois. Então,
pessoas que tinham outros diagnósticos e falavam assim, toma o remédio que eu tomo. Não, gente, daí aí é obsessão comum, né? Aí você fica puta, também eu também fico, todo mundo fica puto, tá? Toma esse aqui, olha, é um monte de psicótico, mas vai te fazer super bem. Foi o caso do tal famoso Zolpidem, Então. que é falar, eu tomo, é ótimo pra dormir, gente. E aí Ele me você entra destruiu. no quê? Você entra numa dependência de uma medicação que eu acho que depois vale a pena até fazer um capítulo só falando sobre o Zolpidem. Né? Mudou inclusive a receita agora. Mudou. Porque nós temos uma enormidade de pessoas viciadas nessa medicação. Sim. Quer dizer, eu já sou borda, eu tô fudida. Desculpa, não posso falar isso no podcast. Todo mundo briga, ai meu Deus do céu. E eu ainda vou ficar viciada na medicação? Oi? Quer dizer, é trazer mais problema pra mim? Não precisa, né? Não. E eu quando eu tava tomando essa medicação, eu vi, por exemplo, o meu bolo descompensado e minha filha de 11 anos cuidando de mim, de madrugada. Porque ela tinha medo de eu acordar e matar alguém. Ou fazer uma maluquice, porque eu tava sob o efeito do remédio. Sim, exato. E o remédio faz isso, tá? Sob o efeito do remédio. Então, eu falei, não, esquece, não quero mais tomar nenhum remédio, não vou tomar, vou fazer... Quando eu vejo que eu tô muito nervosa, eu sempre peço pra eu ficar sozinha. E aí, se respeitando, olha que legal. sim, mas é difícil quando, por exemplo, alguém que te ama quer te ver sozinha. Meu marido, ele aprendeu isso a duras penas. Porque eu tive uma crise muito forte, eu tava tendo um monte de problema, bati carro e eu falava, me deixa sozinha, eu preciso respirar, eu tenho uma reunião, eu preciso respirar. E ele em cima, a gente precisa conversar. Eu falei, não! Sabe o que eu quebrei a banheira em cima dele. Eu falei, me deixa sozinha. E depois disso, eu sentei, conversei, pedi desculpa. Porque eu falei, quando você tá numa crise, o pior que eu vejo pra se fazer é você ficar em cima da pessoa e falando. Falando. Não fala, deixa. Quer ficar sozinha, deixa ela sozinha. Só garante que não tem nada que machuque por perto. Sim, mas é pra que ela possa se reorganizar, né, Gabi? Tem um lugar aí de respirar, de se reorganizar, de entender qual personagem faz parte daquilo. Sim. Esse momento é muito importante. Tem alguém mais na sua família que é border? Border não, só eu. Algum outro transtorno de personalidade ou transtorno mental? Tenho bipolar e a minha filha agora tá dando indícios de ter... TOD. Tem o TOD, mas a mais velha tá desenvolvendo uma depressão. E aí, por exemplo, eu busquei ajuda do pai. Sim, porque crianças, parentes, não nascem só de mãe, tá, senhores? Porque precisa do pai e da mãe. É óvulo e espermatozoide. Eu não sei como é que vocês querem fazer isso, todas, qualquer coisa, mas precisa do óvulo e do espermatozoide. Você não faz bebê, tá? E aí, a gente peguei e li, eu até contei pra Lili, li o diário e tinha falando que ela teve uma crise de pânico muito forte e que ela quase se cortou. E aí, meu mundo caiu. Aí eu choro. E eu ouvi do meu marido, do pai da minha filha, assim, você é o exemplo dentro de casa. Ela aprendeu com você. E não aprendeu. Não. E aí foi isso. Então, busquei terapia, busquei psicólogo. Então, agora tá em tratamento, tá super bem. Tá, sei. Graças a Deus. Mas ela não se machucou também, graças a Deus. Mas a gente se cura. Então, eu ouvi dele falando assim, você não é exemplo nenhum, você faz isso, você queria que ela aprendesse com quem? E será que a gente aprende a ter um transtorno? Não. Não, né? A gente sabe que não, né, Gabi? Não. Então, foi isso. Então, só elas, e aí tem a minha tia que ela é bipolar, ela é diagnosticada bipolar, e que ela acha que eu tenho a mesma coisa que ela, mas não é totalmente diferente. Mas acho que só. De gente doida, é só. Não somos gente, não somos gentes doidas. Somos normais. Né? Somos pessoas com transtornos importantes que precisam de cuidado e que precisam de que as pessoas que convivem com elas precisam conhecer muito do transtorno. Né? Para respeitar exatamente essa barreira, gente. Não dá. Se uma pessoa que não tem o transtorno tá puta com algum assunto, tá enfurecida, você fica, que você tem? Você já fala, caralho, chega! Você imagina quando o meu funcionamento mental e minha química já funciona diferente. Sim, aí eu tenho atos de violência, porque eu quebro, né? A coisa vai além, tá? Sim. É tudo muito, muito assim. Não tem um meio termo, eu tô tendo meia crise. Não. Quando eu tenho a crise, eu vou ter uma crise inteira. Porque ela vai escalar muito rápido, né? Ela é muito rápida, mas a crise ela não dura
meia hora, 40 minutos. É uma coisa de 2 minutos. 3 minutos. E aí, quando você tá lá, você teve uma crise, você quebrou tudo. Quando você vai ver, você tá chorando que você quebrou tudo, que vai ter comprado de novo. Sim. E aí, você magoou todo mundo e durou 3 minutos. E você não lembra o que aconteceu. É praticamente um apagão né, que você tem, porque assim, é literalmente um momento de fúria real mesmo do negócio, não? Um momento muito ruim. Teve uma crise que eu acordei de manhã e eu achando que eu tava infartando. Só que eu fui dormindo muito nervosa, muito possessa. Eu dormi, porque aí eu enfiei um calmante. Lógico. E aí eu acordei, eu não me mexia. Parecia paralisia do sono. E eu, tudo atrofiado. Vi um SAMU, porque eu não conseguia levantar da cama. E assim, parecia que eu tava tendo espasmo no corpo todo. Nossa. Foi a minha crise mais forte. Aí eu precisei ficar no hospital, monitorar, porque foi tudo muito, coração Descompensa muito... o corpo, o organismo inteiro, tá, tudo. gente? Não é só mental, descompensa tudo. Olha o que ela falou. Tudo. Brigou com a irmã, teve uma pré-eclâmpsia. Não foi a briga com a irmã, não, foi todo o estresse causado, entende? Que provoca tudo isso. Então, assim, é uma fisiologia inteira que funciona nesse... Tudo no raio do negócio. Então, é tudo. E aí, e pra gente entender que é uma condição, que ela não tem cura. Não tem cura, gente. Quem fala, vou curar teu border, está te mentindo. É crônico. É transtorno de personalidade. Nasci com, eu vou morrer com. Agora, eu consigo me conhecer e entender os meus limites para que eu também não fira os limites dos outros. Sim. Né? E aí eu fico pensando, tem que tomar remédio, mas eu vou tomar um remédio o resto da vida? Falei assim, porque não tem coisa, eu não quero tomar remédio o resto da vida. Eu não quero ser dependente do remédio, acabar com meu fígado, com meu rim. Não. Então, de pouquinho em pouquinho, eu vou olhando, vendo. Eu até brinco com meu marido, quando ele faz alguma coisa errada, eu falo, não sai do meu eixo. Me deixa eu me estabilizar no meu eixo, não sai da minha rotina. Então, o que eu aprendi? Eu aprendi a escrever a minha rotina e eu seguir essa minha rotina. Se alguma coisa aconteceu imprevisto... Acontece. Boa. E ao invés de eu ficar brava, antes eu ficava, porque saiu da minha rotina. Não, eu vou lá e coloco ela lá, e escrevo. Então eu ando sempre com papel e caneta na mão ou com o task-list do celular, porque eu preciso colocar na minha cabeça, escrevendo, na minha cabeça ela entra, que aquilo vai fazer parte do meu dia. Faz parte da rotina ter imprevisto. Sim. E eu não aceitava. Gabi, me conta uma coisa. Na adolescência é muito comum a gente usar bebida alcoólica, né? E até algumas drogas. Sim. Entende? Como que isso é com border? Quando a gente bebe, a gente teve a fase, né, da baladinha. Óbvio, já tive fase de chegar em casa, quando é com border. A gente bebe, um copo basta. Porque parece que bate... Uma garrafa. Você fica tranquilão. Mas no dia seguinte... Eu ficava querendo morrer. Porque eu ficava nervosa, ansiosa e eu ficava, por exemplo, de ressaca uma semana. Então tem esse prolongar tudo muito prolongado. A rebordosa, vai lá longe. Então, eu ficava e aí no dia seguinte eu achava que aconteceram coisas e não acontecia. E é muito fácil, por exemplo, no meu caso, eu apagava. Eu não lembrava do que eu tinha feito. Não lembrava, dava literalmente, sabe, bebida falsa, que dá aquela amnésia. Era isso, até eu tomando 2 latinhas de cerveja. Então, e aí no dia seguinte a galera vem te contar, Gabi, você não sabe, ontem você beijou um menino. Não, teve caso de eu ir pra uma balada, open bar. Open bar eu já tinha o laudo. Open bar, misturar, que eu acordei na casa da minha melhor amiga, mãe dele médica, me dando banho. Eu nem lembrava como eu tinha ido embora. Meu celular com uma amiga e o meu RG em Guarulhos com outra amiga. Não lembrava de nada. Ele falava que eu caí da escada, um vexame. Eu caí da escada, eu não lembro. A gente sempre cai da escada quando a gente tá de saia. É muito comum, né, acontecer isso. Parece que as coisas são organizadas. É interessante você trazer isso, porque, né, a gente falou aqui dos sintomas e tudo isso. Mas antes de um diagnóstico, tinham inúmeros sintomas. Sim. Né? E o que você, uma pessoa diagnosticada, que hoje, sim, sabe os seus limites, sabe identificar os seus gatilhos, sabe sair fora na hora certa. Hoje você tem uma vida muito melhor. Muito. Por mais que eu surte, e às vezes fatores contribuem pra gente surtar um pouco mais, mas é muito melhor. É muito melhor, né? Porque, inclusive, a intensidade da coisa, você fala, opa, peraí, eu já sei que isso poderia ter acontecido. Sim. Né? Então, já entra no seu escaninho da sua rotina. Sim. Certo? O que você falaria para as pessoas que têm esse tipo de sintoma e que não têm um diagnóstico? Procura um médico para ter o diagnóstico. Qual médico, Gabi? Eu passei com psiquiatra. E aí eu fiz também passei com endócrino e gastro.
Tá. Passei pra ver. E aí, junto, ele vai te medicar, porque eles te medicam. Só que o que eu diria é, se conheça. O que faz que te dá paz? O que faz pra você ter uma vida leve, assim? Academia? Vai pra academia. Tá puto? Vai pra academia. Eu gosto de ouvir música. Escuta uma música. Faz alguma coisa que te deixa mais leve. É difícil falar, porque falar assim é fácil, né? Mas foi o que aconteceu comigo. Então, eu tô sem tomar remédio fazem 4 anos. Não tomo remédio. E tá tranquilo. E quando eu sei que eu vou surtar e que eu tô num nível que eu tô carente, eu preciso de alguém perto de mim, eu tenho uma rede de apoio. Que fala, fica comigo. Nem que a pessoa fique no andar de cima da minha casa, eu vou saber que tem alguém ali. Então, procura um médico. Não vai falar que você tem border por TikTok, porque... Não, gente, o assunto é muito sério. Porque vocês viram no começo desse papo? Tudo começou na busca a partir de uma tentativa de suicídio. Tentativas viram realidade. Sim. Tá? Então, assim, não deixa chegar nesse ponto. E não é qualquer explosão que é border. Existe todo um arcabouço de sintomas e das relações familiares, como elas são estabelecidas. Mas, sim, buscar ajuda para que se tenha um diagnóstico é muito importante para você poder lidar com isso. Pra você saber o que você tem. Porque não adianta nada, você vai lá e se identifica com o que eu tô falando, fala, será que eu tenho border? Mas você não foi no médico procurar pra saber. Porque precisa, eu fiz exame, eu fiz ressonância, parece um ratinho de laboratório. Sim, porque eles têm que investigar tudo, né? Porque é um diagnóstico por exclusão. Sim. Tá? Então, o funcionamento mental é diagnóstico por exclusão. Não é isso, não é isso, não é isso. Então, é isso. Né? A hora que junta tudo, deu que é isso. Certo? Então, assim, o que eu achei muito interessante de você falar é o seu diário de rotina. Né? E você anotar e você saber que nem tudo, ou, aliás, a grande maioria das coisas não funciona como a gente quer. Olha que legal. Olha que interessante isso. E você aceitar radicalmente, né, que não vai ser como você quer. Eu acho que é uma parte, assim, principalmente pro border e a aceitação radical vem da DBT, da Marsha Linehan, né, que é uma border que criou a DBT a partir do tratamento que ela submeteu, ela sendo border, e que sim, é o tratamento que hoje a gente tem maiores evidências, que sim, mudam a vida de um border, porque você coloca pilares pra você ter essa vida que a Gabi falou, uma vida leve. Olha que interessante. Sim. Todo mundo merece, né? Merece. E olha, no começo foi difícil. Foi muito difícil. Eu achava que eu ia morrer logo, porque eu ia cometer alguma besteira e ninguém ia me entender e realmente, às vezes... Porque nem ela se entende, né? Nem o border se entende. Eu não sei, às vezes eu gosto disso, às vezes eu não gosto. Por exemplo, eu enjoo tudo muito fácil. Então, às vezes eu gosto disso, às vezes eu não... É inconstante o que eu tô sentindo naquele momento. Então eu vou anotando. Então aí às vezes eu lembro, eu não gostava disso, mas agora eu gosto. Ou a minha rotina é essa. Não. Aí aconteceu, igual, eu vim no endereço errado. Eu toquei nesse assunto hoje. Ela veio no endereço errado. Ela falou, não vi que era na outra clínica. Na outra clínica. E aí, na hora, era um motivo. Meu marido já viu. Eu falei, merda, eu errei o endereço. Ele respira, porque ele já sabe que saiu do meu eixo. Eu falei, não, eu tô aqui. Aí eu fui, escrevi. E a gente veio se falando no caminho. Né? Tá Exatamente. Tá tudo tranquilo. Acontece. Entende? A Gabi com 17 anos, não acontece. O que vinha era muito. Né? Não, a ideia é, coisas acontecem. E nem sempre vai ser coisas que a gente quer. Sim, coisas acontecem. Então, por exemplo, bati o carro sem estar dirigindo. Acontece. Não vou ficar traumática, porque parece que o border ele vai batendo na tecla, né? Isso é uma coisa que eu ainda estou trabalhando. Então, uma coisa que me chateia muito, ele vai me chatear muito. Então, eu vou jogar na tua cara. Então, vai batendo na tecla. Então, eu tô tentando trabalhar isso. Bati o carro, o barulho da ré me ataca. Então, eu tento arrumar, por exemplo, o barulho da ré, então eu entro no carro e põe música. Porque eu não vou escutar. Então, eu vou tentando substituir situações de trauma. E ocorreram vários traumas, né? Sim, lógico. Com toda essa intensidade, é impossível. Ocorreram vários traumas, então tem coisas que eu ainda não consigo fazer, porque aí me remete à lembrança de tudo que aconteceu. E aí a gente trabalha isso, faz terapia, vai conversando e aprender a falar com alguém. Porque parece que, pelo menos eu participo de uma comunidade border, que as pessoas, elas não falam.
gente não fala, a gente tem medo de falar e ser mal interpretado. Então, eu aprender a conversar. Antes eu não conversava com meu marido. Eu falava que ele era meu marido e ele não era meu amigo. E aí eu conversava com a minha melhor amiga. E aí eu aprendi a conversar com ele. E aí, porque eu falei assim, eu vou falar qualquer coisa, eu não quero que você me fale pra eu tomar remédio pra um psiquiatra. Parece que é a solução mais fácil, né? É isso. Porque tem que tomar... Não quero. Então, conversa, me escuta. Saídas. Às vezes eu só quero xingar alguém, fazer uma fofoca, por mais fútil que seja, só me escuta. O carrinho da Shopee, porque a gente é compulsivo comprando, né? O carrinho da Shopee é dureza. O carrinho da Shopee. Amor, você tá muito compulsiva, tem que tomar remédio. Não, tá muito compulsiva, tá bom. Deixa eu tomar consciência disso, deixa eu voltar no meu carrinho e tirar, remover aquilo que eu... Exato. Sabe, eu não vou... Às vezes eu tô lá comprando, vejo um videozinho, sou super influenciável, tá? Vejo um videozinho. Somos. E aí eu vou lá, boto no carrinho, aí eu falo, não vou precisar disso. Então eu tô tomando essa consciência sem precisar da medicação. E é bom. Agora, a única parte é só o dormir, né? Que a insônia ainda é difícil. Então, mas aí, né, tem um lance que o problema da insônia é um problema crônico mundial. Pessoas não dormem mais. Gente, vocês têm noção disso? Tá todo mundo. Pessoas não dormem mais. E não é, assim, um privilégio de um ou de outro, né? Acho que depois vale a pena fazer um episódio só falando sobre sono. De sexta para sábado, eu fui dormir 5h30 da manhã. E eu sou a pessoa que eu não tenho problema. 5h30, 8 horas eu tava de pé. Eu tava morrendo de sono, mas eu falei, não, eu não posso dar para os meus clientes uma receita que eu não uso. Então, o que eu fiz? Eu regulei o meu sono, minha hora de dormir pela hora de eu acordar. Eu dormi 2 horas e meia, porque se eu fui dormir 5h30 da manhã e acordei às 8 e fiz coisa o dia inteiro. Gente, às 20h30 eu estava na cama e hoje eu fui direto das 8h30 da noite de ontem até as 7 da manhã de hoje. Olha que interessante. Se eu tivesse ficado na cama esticando isso até meio-dia, eu ia novamente dormir 3 da manhã, 4 da manhã. E aí eu ia perpetuar esse ciclo. Mas a gente vai falar disso em outro episódio. Gabi, eu não tenho palavras pra te agradecer. Obrigada. Muito obrigada de dividir sua intimidade com a gente. Obrigada eu. E eu quero que pessoas, sim, que estão escutando isso, que vão ter acesso a isso, busquem ajuda. Os familiares de vocês... não merecem, entende? Não. Viver essa montanha-russa com vocês o tempo todo. E vocês também não. Porque a vida tem que valer a pena. Tem. E sofre todo mundo. Sofre quem tem embora, sofre a família, sofre quem não sabe e fica julgando. Todo mundo sofre. Porque é uma pessoa inconstante. Sim. Mas dá pra ficar regulado, dá pra poder se conhecer, entender seus limites e bater seus parâmetros. Então, por favor, busquem ajuda. Mais uma vez, mega, super obrigada. Obrigada eu. Beijo gigante. Gente, foi mais um Mental no Geral aqui hoje com a Gabi. Espero que todo mundo goste. Quem tiver dúvidas de border, mande, tá? Que eu, inclusive, divido com ela as questões de vocês pra gente poder responder isso junto, tá bom? Mental, beijo pra vocês. Até a próxima.